Boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras da categoria. Está começando mais um programa Diretoria em Foco, né? Aqui pelo Citicom, né, doutor Hernandes? Isso. E hoje nós estaremos trazendo muitas informações para vocês, andamentos processuais, teremos o nosso momento saúde, teremos o nosso momento do nosso sorteio, teremos muitas coisas para vocês, trabalhadores e trabalhadoras da categoria. E hoje, para começarmos a nossa live aqui, né, nós estaremos trazendo um assunto extremamente importante para vocês, que é falarmos sobre contrato intermitente. Aqui na nossa live do Citicom. Né, doutor Hernandes? Desculpa aí que passou aqui uma pessoa entregando aqui, né, uma água aqui pra gente, né, doutor Hernandes? Então, trazendo aqui o nosso boa tarde a vocês, trabalhadores e trabalhadoras. Doutor Hernandes, com a palavra um pouquinho aqui para saudar o pessoal. Boa tarde a todos os participantes, tá? Tenhamos aqui uma ótima quinta-feira, abençoada. Temos aqui o tema muito relevante, contrato de trabalho intermitente, né? Que nós iremos tratar de muitos trabalhadores, né? É uma realidade trazida pela reforma trabalhista que entrou em vigor em novembro de 2017. E ainda os trabalhadores têm muitas dúvidas em relação a essa modalidade contratual. Tem várias peculiaridades em relação ao que normalmente é utilizado, né? Como contrato a prazo indeterminado ou contrato a prazo determinado. Mas esse contrato aqui tem suas peculiaridades, suas diferenças. Então, e já nós estaremos trazendo aí para vocês, né, doutor Hernandes, os direitos do contrato intermitente, tirando dúvidas sobre ele. Você sabe o que é, você sabe como funciona, você sabe quais são os direitos, como é que é uma rescisão de trabalho, né, nessa modalidade de contrato. E para falarmos hoje, você que já entrou aí na live, lembre-se que nós temos a enquete do dia e hoje você, como trabalhador vinculado ao Citicom, se sente bem representado? Responde aí até 12h50 na nossa live, se sim ou não, mas responde pra gente. Lembrando que para você participar do nosso sorteio, você tem que estar curtindo a live, participando da enquete do dia e terá 15 segundos para responder, né, para confirmar sua presença no momento em que for sorteado. Lembrando também que aqui a nossa ordem do sorteio é feita pelo nosso colaborador Léo, né, que traz aqui pra gente a listagem toda arrumadinha, conforme vai entrando as pessoas na live e curtindo e comentando, ok? Então fique ligado aí na Rádio Citicom, avisa aí pro pessoal para estar entrando para curtir, compartilhar, né? E divulgar a nossa rádio, que é uma rádio feita para você, trabalhador, e para você, trabalhador, estar inteirado sobre as notícias, né, da categoria, sobre também informações e se informando, né, como a gente traz aqui informações do departamento jurídico. No nosso momento saúde de hoje, doutor Hernandes, né, nós vamos estar falando, né, sobre a saúde bucal, né, das crianças, a saúde bucal infantil. E nós estamos aqui com e-book gratuito, para vocês estarem baixando lá. Quem participa do nosso grupo do WhatsApp vai estar lá para vocês estarem pegando aqui esse e-book gratuito para vocês terem acesso de como funciona, né, a saúde bucal das crianças e o que vocês devem entender, né, sobre a importância da saúde bucal na infância, do bem-estar, sobre a base alimentar para ter os dentes fortes, né, que nós temos alimentos ricos em cálcio, frutas e vegetais, água, bebida, alimentação de açúcares e doces, entendeu? Uma dica, né, de mãe para mães aí que estão nos assistindo. O que eu faço quando meu filho quer comer doce? Eu dou logo todo o doce para ele comer, ele comeu, eu já vou lá, escovo o dentinho dele. Não, o que faz gerar muita cárie, muitas pessoas não sabem, doutor Hernandes, é você pegar e deixar a criança ficar chupando bala o dia inteiro. Chupa uma bala aqui, come um docinho aqui, daqui a uma hora tá comendo outro doce. Não deixa a criança ficar toda hora comendo doce. Você dá um docinho para ela de uma vez, agora é o seu momento de comer doce.
dá aquele doce, a criança come e você já vai lá e escova o dente. Aí você já está garantindo uma saúde bucal eficaz para os seus filhos. E também, né, visitas regulares ao dentista, que é o investimento na saúde bucal dos seus filhos. Nós aqui no sindicato, nós temos, né, o convênio para você trabalhador e para você trabalhadora, o convênio odontológico, né, doutora Hernandes? Aonde vocês podem estar fazendo essa prevenção, aplicação de flúor, limpeza dentária, tá bom? E isso é muito importante para toda a categoria, esteja prevista. Então, você que participa aqui com a nossa live, você pode estar baixando, ó, se habilita aí no nosso grupo de WhatsApp, né? E você vai estar podendo pegar esse e-book gratuito para você saber um pouco mais sobre a saúde bucal infantil, que é tão importante. E agora aqui, né, chegou aqui na nossa live a nossa diretora Paula para participar aqui conosco, né? E já trouxe aqui, olha, gente, vou falar para vocês, hein? Hoje a live promete. Olha isso aqui, ó, pro sorteio de vocês, ó. Hoje tá bom, hein? Nossa, um grill, o Grand Stick Grill da Mundial. Conta aí pra gente, doutora Paula. Bom dia. Aliás, boa tarde, perdão. Boa tarde a todos, desculpa o atraso. Boa tarde, trabalhadores e trabalhadoras. Como estamos hoje? Estamos bem, né, doutora Paula? Agora na correria, mas estamos aqui, ó, trazendo notícias, informações aqui da nossa live. E nós já falamos sobre a enquete do dia, né? Então, pessoal, lembrando, você como trabalhador vinculado ao Citicom se sente bem representado? Responda sim ou não até 12h50. Já falamos aqui um pouquinho sobre as notícias do Momento Saúde, né? Agora acabamos de estar passando aqui para os trabalhadores. E hoje lembrando, olha, que você que participar da nossa live, olha uma churrasqueira elétrica. Presentão, uma churrasqueira elétrica maravilhosa da Mundial. Por incrível que pareça, sabendo que eu estou pesquisando churrasqueira. Olha, a doutora Hernandes já não pode sair não. Não pode sair da live para participar, doutora Hernandes. Acabou coincidindo. Acabou coincidindo. A doutora Hernandes está doida para participar do sorteio. Mas eu só estou pesquisando para de repente comprar uma. Mas achei interessante aqui da Mundial, né? Uma churrasqueira bem legal. Eu já tive uma há muitos anos e é muito legal porque se você só conecta ali, já coloca a carne, e já assa fica ali, no instante, acabou, faz o seu almoço, sua tem aquela janta. fumaceira de levantar, bem prático, né? Bem prático. E aí, Léo, já temos interações na nossa live hoje? Temos sim, doutora. Já temos o pessoal aqui já participando da enquete, temos o pastor Giandro Silviano, temos o Kleber Almeida, temos aqui o Alfredo Eudivan, temos aqui a Mileide Mendonça, Marcele Nobre, Leonardo Araújo. Boa tarde a Temos todos. Boa tarde a todos e todas. Todos desejando uma boa tarde. Temos aqui Uma boa tarde a vocês. Então, agora, né, doutora Paula, tem alguma notícia dos setores da construção civil, leve, alguma coisa que a doutora queria trazer aqui? A gente conseguiu fechar, né, o mobiliário Junquivime Mármore em 5%. E construção pesada, a gente está tentando negociar, né? E o doutor Hernandes esteve nas últimas negociações da construção civil leve, né, doutor Hernandes? Exatamente. A gente está entabulando, né? Já avançamos em relação ao reajuste, aí o Sindicato Patronal sugeriu um reajuste para algumas funções para os próximos 5 anos. Isso aí não houve concordância por parte dos trabalhadores da categoria. A gente segue na negociação para chegar a um denominador comum e fechar essa convenção coletiva o quanto antes. Exatamente. Então agora, né, na nossa live aí, nós vamos começar falando agora um pouquinho, né, nós já falamos aqui sobre o tema do dia, que é contrato de trabalho intermitente, gente. O contrato de trabalho, né, intermitente, ele tem ganhado destaque no mercado brasileiro desde a sua introdução pela reforma trabalhista. Trata-se de uma modalidade flexível que atende tanto empregadores quanto trabalhadores em tempos de mudanças econômicas e de novas demandas também no mercado. Suas principais características foram pensadas para atender e servir as empresas que lidam com o aumento esporádico, né, de demandas ao longo do ano, com momentos pontuais de necessidade.
Então, hoje, né, nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa modalidade de contratação. E para começar a falar sobre isso, né, vou passar aqui, doutor Hernandes, conta aí pra gente, o que é o trabalho intermitente? Então, o trabalho intermitente significa que a prestação de serviços de um funcionário para uma empresa acontece apenas quando solicitada, ou seja, a contratação não é contínua e deve começar e acabar conforme os acordos entre as partes. Doutora Paula, o que é contrato de trabalho intermitente? Apesar que eu já citei ali, eu vou dar então continuidade. Conforme o artigo 443, parágrafo 3º da CLT, o contrato intermitente é aquele em que a prestação de serviço ocorre de forma não contínua, alternando períodos de trabalho e de inatividade. Doutora Paula, o contrato intermitente deve ser anotado na carteira de trabalho? Sim, o contrato de trabalho intermitente deve ser registrado na sua CTPS. Esse é um dos aspectos que reforça a formalização e segurança jurídica desse modelo de contratação. Tem que estar registrado sim na CTPS do trabalhador. Isso aí. Exatamente. Doutora Karina, como funciona a convocação no contrato de trabalho intermitente? Então, né, como o contrato de trabalho intermitente, ele é de forma esporádica e o trabalhador, ele pode, né, até estar prestando serviços para outros empregadores, não só para aquele, ele não pode ser chamado de surpresa. Então, a convocação deve ocorrer no mínimo 3 dias de antecedência para que a prestação de serviços ocorra. Né? Então, vamos lá. Doutor Hernandes, conta pra gente. O que deve constar no contrato de trabalho intermitente? Então, no contrato de trabalho intermitente, há informações importantes que devem constar. Entre as principais estão a identificação da empresa e do empregado, o valor acordado referente ao salário a ser pago, forma de pagamento, prazo para pagamento do salário e benefícios, local onde o serviço será prestado, turno que o profissional irá trabalhar, diurno ou noturno, canais de comunicação para convocação e orientações sobre como proceder em caso de desistência da convocação. Doutora Paula, quais são os direitos do contrato intermitente? O contrato intermitente, no caso do contrato, os direitos são os seguintes: 13º proporcional aos meses trabalhados, FGTS, depósito mensal do valor pago naquele mês, férias proporcionais acrescidas de 1/3 condicional, contribuição ao INSS com base na remuneração do período, repouso semanal remunerado após cada período trabalhado, remuneração que não pode ser inferior ao salário mínimo por hora ou diário. Adicionais legais como horas extras, trabalho noturno, insalubridade e periculosidade, quando aplicável. Doutora Karina, como é feito o cálculo do salário do contrato intermitente? Então, né, o salário, ele é calculado proporcionalmente ao tempo trabalhado, considerando pelo menos o salário mínimo e eventuais acréscimos previstos em contrato, como adicionais de insalubridade, periculosidade e outros. Então, se o trabalhador ele trabalha em local periculoso, ele vai ter que receber periculosidade naquele período, tá bom? Agora vamos lá aqui a esta questão aqui. O que acontece, doutor Hernandes, se o empregador não chamar o empregado para trabalhar? Tá. Se o empregador não chamar o empregado para trabalhar, este não recebe pagamento. No entanto, isso não configura demissão e o contrato permanece válido. O empregador continua com as obrigações tributárias e previdenciárias. Doutora Paula, como funciona a rescisão de contrato intermitente? Se houver rescisão sem justa causa, o trabalhador deve receber saldo de salário, 13º salário proporcional, multa de 40% do FGTS, aviso prévio indenizado, férias proporcionais acrescidas de 1/3 condicional. Se houver justa causa, ele receberá apenas o salário proporcional aos dias de trabalho. Caso o trabalhador peça rescisão,
ele receberá o salário proporcional, o 13º proporcional e as férias proporcionais acrescida de 1/3. Doutora Karina, rescisão de contrato intermitente por pedido de demissão. Então, olha que interessante, né? A rescisão de contrato de trabalho também pode ocorrer pedido de demissão. Como a doutora Paula já até falou aqui, né? Se ele pedir, né, a rescisão, ele, por iniciativa do profissional, ele resolver encerrar o contrato de trabalho, ele vai receber justamente o salário dos dias trabalhados, o 13º proporcional e as férias acrescidas de 1/3 constitucional, tá? E é interessante nessa modalidade que não tem essa questão do aviso, nesse caso, tá ok? E ele também não pode ser descontado do aviso, ok? Contrato, aí agora, doutor Hernandes, conta pra gente. Contrato intermitente, ele tem aviso prévio? Tá. Olha que interessante. O contrato de trabalho intermitente só possui aviso prévio indenizado, ou seja, não tem. Não tem o aviso prévio trabalhado, não é isso? Não. Exatamente. Ele será equivalente a 30 dias de salário por ano de serviço e ainda proporcional ao tempo de contrato. Doutora Paula, quem tem contrato intermitente recebe PIS? Sim. O trabalhador sob contrato de trabalho intermitente tem direito ao pagamento do PIS. E aí, Léo, alguma interação conosco? Vamos aí ver quem está aí participando, comentando, alguma dúvida sobre contrato intermitente. Vamos aqui, a Marcele Anges deixou uma pergunta assim, ó. A empresa pode fazer a comunicação de férias na carteira de trabalho sem depositar o dinheiro na conta do empregado? Não, tem que depositar o valor referente à remuneração das férias, com antecedência, até para que o trabalhador possa utilizar durante o período ali de férias. Tem que depositar sim. Mas eu entendi que ela perguntou só sobre o aviso. Quando ele tem um prazo para você dar o aviso, tem o prazo para pagar as férias. Isso, ela deixou Aí assim, tem a que ver. empresa pode fazer a comunicação de férias na carteira de trabalho sem depositar o dinheiro na conta do empregado? Não, mas aí ela se refere à comunicação de férias, não é isso? Isso. Não de aviso, A comunicação. Ela botou comunicação das férias. Então tem que depositar antecipadamente a remuneração das férias. Beleza. Então, vamos lá, mais alguma interação, Léo? Continuação. Então, vamos lá. Doutora Paula, queria perguntar para mim agora? Não, foi eu que vou te perguntar, né? É, Quem trabalha com contrato intermitente tem direito a seguro-desemprego, doutora Karina? não, olha que interessante. Trabalhadores vinculados, né, ao regime do contrato intermitente, gente, não tem direito ao seguro-desemprego. Por que não tem esse direito? Porque esse benefício, na verdade, ele é destinado aos trabalhadores que se tornam desempregados involuntariamente e em caráter definitivo. No contrato de trabalho intermitente, a natureza do trabalho é a prestação de serviços, com períodos de inatividade, o que não configura o desemprego. Então, por conta disso, não tem direito ao seguro-desemprego. Doutor Hernandes, conta aí pra gente. O trabalhador intermitente tem direito à multa dos 40% do fundo de garantia? A resposta é sim. Ele tem direito à multa dos 40%, desde que não tenha sido dispensado por justa causa. Exatamente. Então, você, trabalhador ou trabalhadora, né, que esteja trabalhando no regime de contrato intermitente, você tem o mesmo direito à multa dos 40%, como qualquer outro trabalhador, tá? Só a forma de cálculo, que é a base de cálculo do fundo, que vai ser um pouco diferente, porque o cálculo da rescisão, geralmente, ele é feito com base no período trabalhado, para se fazer o cálculo geral e o desconto do fundo de garantia. Vamos lá. Doutora Paula, no período de inatividade do contrato intermitente, a empresa está obrigada a recolher o FGTS? Sim. No contrato intermitente, o empregador é obrigado a realizar os depósitos do FGTS, mesmo que o trabalhador não esteja em atividade constante. Os depósitos devem ser feitos mensalmente, proporcionalmente aos dias trabalhados.
Isso. Então, assim, eu gostaria de fazer mais um complemento aqui. Assim, muitos trabalhadores têm muita dúvida, né? Porque, assim, celebrado o contrato intermitente, normalmente o trabalhador ele imagina que só pode ter esse contrato na carteira de trabalho. Isso não é verdade, ele pode celebrar outros contratos, inclusive de outras modalidades, entendeu? A lei não limita, não restringe, né? Não restringe esse tipo Exatamente. de contratação. Então ele pode firmar um contrato intermitente com uma empresa, outro contrato intermitente com outra empresa e assim por diante. Por quê? Porque quando ele for chamado em uma e a outra convocar, ele vai poder recusar e sem qualquer tipo de penalidade. E assim ele vai tendo uma rotatividade e não fica sem renda. Exatamente. Então, geralmente o trabalhador faz um contrato intermitente, aí trabalha por um período, aí fica à disposição, aguardando uma nova convocação e fica sem renda por conta disso. E isso acaba gerando um prejuízo, né, para o trabalhador, porque as contas vão chegando. Então, só para ressaltar que a lei não restringe quantidade de contratos intermitentes. Pode celebrar com uma empresa, com outra e assim por diante. Inclusive, né, se ele assinar um contrato intermitente, ele pode, doutor Hernandes, se recusar nesse caso, após a convocação, ele aceitar essa convocação? Permitido? Ele pode recusar, e aí formalmente se o meio de comunicação for o WhatsApp, que geralmente é dessa maneira, ele recebeu a convocação pelo WhatsApp, ele então pode recusar, talvez por estar prestando serviço a uma outra empresa, entendeu? Então pode sim haver recusa sem qualquer tipo de penalidade. É interessante a gente estar falando aqui, né, agora sim, do contrato intermitente. Aliás, antes disso, vamos lá, lembrando a você, já respondeu nossa enquete do dia? Fala aí para nós, doutora Paula, a nossa enquete do dia aqui, que hoje nós temos um presentaço hoje aqui na nossa live para você estar curtindo, comentando e compartilhando para o sorteio. Você, como trabalhador vinculado ao Sitcom, se sente bem representado? Resposta até às 12h50. Enquete sim ou não, hein, gente? Compartilhe, curte, comentem, tá? Estamos aí aguardando. 12h50 a gente vai estar trazendo aí o resultado, né, Léo? E olha aqui, lembrando a vocês, ó, que o nosso sorteio hoje, vai a pessoa sorteada, ó, o contemplado ou contemplada do dia, né, vamos falar assim, vai ganhar essa churrasqueira elétrica maravilhosa, hein? Acho que eu gostei da live e vou lá também participar. A doutora Hernandes está doida por uma. Vamos lá. Então, continuando aqui, né, na nossa live sobre o contrato intermitente. Se você tiver alguma dúvida ou não, né, não só sobre o contrato intermitente, ou qualquer tipo de dúvida referente a direitos trabalhistas ou previdenciários, bota aí a sua pergunta, o seu questionamento, como fez a nossa colega agora falando sobre férias. Esteja participando aqui conosco da nossa live também, porque aqui a gente traz notícias e traz informações para vocês. Lembrando também, né, doutor Hernandes, que nós já tivemos casos aqui, né, sobre contrato intermitente, e uma questão interessante que nós enfrentamos aqui foi uma empresa que ela fez o contrato intermitente com os trabalhadores, mas a prestação de serviço, né, era o que? Era contínua, não era esporádica. E aí a diretoria do sindicato, né, juntamente com o jurídico, agiram diligentemente sobre essa questão e conseguiram fazer com que a empresa transformasse aquele tipo de contratação em contrato de trabalho, né, por prazo indeterminado. Porque não pode o trabalhador ser contratado e ele trabalhar direto, porque perde a finalidade da contratação do contrato intermitente. Né? Ele tem que ter períodos de inatividade. Né? Então fica aí a dica para você, trabalhador ou trabalhadora, sobre a questão do contrato intermitente. E vocês tendo mais dúvidas, entrem em contato com o nosso departamento jurídico através do telefone 36529930, né? Ou do nosso WhatsApp, né, doutora Paula? Qual é? 984866003. Isso aí. Não é para chamadas, tá, gente? Só para mensagens. Só para mensagens, que nós retornaremos. Então, vamos passar agora para os andamentos processuais, doutora Hernandes? Vamos sim. Vou começar aqui
os andamentos das ações coletivas, né? E vou passar aqui a informar sobre a ação coletiva da REME, inicialmente, no dia 9 de julho de 2025, publicada a intimação no seguinte sentido: aguarde-se a integralização da execução. No dia 27 de janeiro de 2025, foi publicada a intimação para a penhora de 30% dos proventos de um dos sócios. Estamos então aguardando a resposta do INSS a respeito dos demais sócios. Próxima coletiva, Inova Rio, em 2 de julho de 2025, os autos foram recebidos pelo Tribunal Regional do Trabalho a fim de incluir em pauta de julgamento. Próxima coletiva, Bonifácio Montagens, em 24 de junho de 2025, intimação para audiência inicial por videoconferência, agendada para o dia 31 de julho de 2025, às 8h50. Próxima coletiva, Misel Engenharia, em 23 de junho de 2025, apresentada uma petição no processo. O jurídico está analisando, então devemos aguardar e incluir em pauta de julgamento. Opa, doutor, só interrompendo. Pois não. Aproveitando, essa já é a resposta já para o Márcio Isaac e Boa o tarde, Leonardo Márcio. Braz, que Boa perguntaram tarde, sobre a Leonardo. Misel. Ótimo, ótimo. Então, vou repetir aqui, né? Então, coletiva Misel Engenharia, em 23 de junho de 2025, apresentada uma petição no processo. O jurídico está analisando, então devemos aguardar e incluir em pauta de julgamento. Próxima coletiva, VBC Tecnologia, em 16 de junho de 2025, concluídos os autos para julgamento. Devemos então aguardar e incluir em pauta. Próxima coletiva, Altivale Automação, medida cautelar, em 16 de junho de 2025, distribuído no Tribunal Regional do Trabalho para julgamento. Na outra coletiva, referente à mesma empresa, Altivale Automação, referente às verbas rescisórias, em 27 de maio de 2025, houve a remessa do processo à Coordenadoria de Admissibilidade Recursal, que fica lá no Tribunal Regional do Trabalho. Próxima coletiva, MECSERV, verbas rescisórias, em 11 de junho de 2025, os autos foram remetidos à Coordenadoria de Admissibilidade Recursal para análise do recurso de revista que foi interposto pela Vibra Energia S.A. Próxima coletiva, Propave atual Blaspint, em 10 de junho de 2025, recebidos os autos para incluir em pauta. Em 8 de junho de 2025, foi apresentado o parecer pelo Ministério Público e foi apresentado no sentido favorável aos trabalhadores. Devemos então aguardar o agendamento de data para julgamento. Próxima coletiva, TS Engenharia, em 6 de junho de 2025, conclusos para despacho. Recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal sobre o tema do ônus da prova de fiscalização do ente público. O processo se encontra sobrestado, ou seja, suspenso. Próxima coletiva, Equilíbrio Vertical, em 23 de junho de 2025, apresentada contra a minuta pelo Sitcom a respeito do agravo de instrumento por parte da Petrobras, que foi condenada subsidiariamente. Aguardar encaminhamento ao Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. Próxima coletiva, Perbras, contrato de parada com 141 trabalhadores. Foi feito balcão virtual pelo Sitcom no dia 19 de março de 2025 e foi informado que está concluído com o ministro desde o dia 10 de março de 2025. Próxima coletiva, Masterlodge. Essa foi do Leonardo Rosalino, ele tinha perguntado sobre o processo da Perbras desde 2018, contrato no prazo determinado. Isso, exatamente. A outra ação coletiva, aconteceu a quitação, né? O juiz liberou, então os trabalhadores receberam, então agora nós temos essa ação que ainda está em andamento. Que são com 141, né? Com 141 trabalhadores. Então esse processo está lá no Tribunal Superior do Trabalho, né? Em razão para ser feito o julgamento do recurso, e está concluído com o ministro desde o dia 10 de março de 2025 para análise, né? Então esse é o andamento da coletiva Perbras, contrato de parado com 141 trabalhadores. Próxima coletiva, Masterlodge, verbas rescisórias, em 11 de abril de 2025, despacho de redistribuição no Tribunal Superior do Trabalho para julgamento do recurso do Sitcom.
Na medida cautelar referente aos salários retidos em 12 de janeiro de 2023, conforme determinado pela Justiça, foi realizada a transferência dos valores total de R$ 1.333.356,76 para o processo das verbas rescisórias. Próxima coletiva e última, TFM Petro, em 19 de março de 2025, distribuído no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Aguardar data para incluir em pauta de julgamento. Mais alguma pergunta, não? Sim, agora veio referente ao contrato MIP 170. Alexandre Oliveira perguntando se já teve alguma homologação. Doutora Paula, com a palavra. Eu vou falar aqui referente aos processos da MIP, tá eu e a doutora Karina aqui. 170, o pessoal que sair em janeiro, tá? Das verbas rescisórias. A direção do Sitcom informa que, após resposta do banco quanto à indisponibilidade do sistema da Caixa Econômica para fazer a transferência do pagamento da parcela do FGTS e da multa que não foi paga, né, na conta vinculada da Caixa Econômica, a Justiça do Trabalho, no dia 10 de julho, publicou o despacho dando novo prazo de 10 dias úteis para que o banco conclua a medida. Entendeu? Doutora Karina, o que pode estar acontecendo nessa situação do pessoal? A gente entende o quê? O sindicato fez a parte dele, pagou o trabalhador. Quanto ao fundo de garantia e 40%, tem que ser na conta vinculada porque é obrigatório por conta da Caixa Econômica, tem todo esse trâmite, né? Então, eu estava vendo com a doutora Karina, conversando com o doutor Hernandes também, para a gente tentar ir diretamente ao banco, para a gente estar vendo o que pode estar acontecendo, porque não é possível. Sim, nós estamos pretendendo realmente fazer essa diligência, né, como a doutora Paula bem informou aqui, para a gente tentar concluir isso o mais rápido possível para que vocês venham a receber o valor do fundo de garantia de vocês. Lembrando que isso é uma questão entre instituições financeiras, é um trâmite administrativo. Então, tudo que o sindicato pôde fazer por vocês para que vocês viessem a receber diligentemente rápido o valor, nós conseguimos. Nós conseguimos a emissão dos alvarás, nós fizemos planilha detalhada e apresentamos na Justiça do Trabalho, contendo os dados de cada um de vocês, conforme foi solicitado pela juíza, para adiantar, para que o funcionário nem precisasse fazer, né, o serventuário da Justiça, essa situação, justamente para que o alvará saísse mais rápido. Tudo isso o sindicato agiu de forma diligente, né? De forma precisa, rápida para vocês. Então agora o que a gente aguarda? É que o Banco, né, do Brasil faça a transferência para a Caixa Econômica, para a conta vinculada de cada um de vocês, tá? Então nós decidimos ir à agência para tentar conversar lá no banco e ver o que está acontecendo com relação a isso. Porque após esse despacho da juíza, não chegou mais nenhuma certidão, eu fiz balcão virtual agora de manhã, não chegou nenhuma certidão informando sobre a transferência ou sobre algum empecilho, algum impedimento para que essa transferência seja realizada, ok? Dito isso, aguardem maiores informações, mas nós estaremos indo sim até o banco, se der, né, ainda hoje, na parte da tarde, para a gente estar tentando viabilizar essa questão e o pagamento de vocês saia o quanto antes, ok? Doutora Karina, só para complementar, eu fiz uma análise aí desse processo e vi que a juíza informou no último despacho, que houve uma inconsistência no sistema. Sim, da Caixa Econômica. Da Caixa Econômica, como a doutora Paula já falou. Isso foi informado pelo banco, porque a operação ela é via sistema, né? Uhum. Então, se o funcionário tenta fazer a transferência, ele não consegue, ele tem que abrir um chamado para poder o sistema, o setor de informática fazer o acerto ali no sistema e o funcionário conseguir fazer essa operação de transferência. Sim. Então, aí o juiz deu mais um prazo de 10 dias para que o banco possa solucionar essa questão, né? Exatamente. Sistêmica e realizar a transferência conforme determinado pela Vara do Trabalho.
Sim, é que o trabalhador não entende, Hernandes, que ele entra no aplicativo da Caixa e tá normal. Só que isso são transações internas, entendeu? Não tem nada a ver com o aplicativo, entendeu? Alguns trabalhadores estavam perguntando sobre isso na refinaria. Porque, na verdade, é uma transferência bancária de um banco para outro. Não é da própria Caixa Econômica. Entendeu? É do Banco do Brasil para a Caixa Econômica, ok? Lembrando aqui também sobre o acordo da 175 Reduc, né? Que os trabalhadores vieram na última sexta-feira para estar recebendo os valores. Eu recebi o convite, né? Para estar na refinaria, né? Porque ia ter a vinda do nosso presidente lá. E eu cheguei no sindicato, eu tive a informação que os valores estavam na conta do sindicato para pagamento do pessoal da Reduc. Então, eu falei com a diretoria que eu não poderia acompanhar essa outra diligência lá na refinaria, que o jurídico, ia estar aqui no sindicato para a gente estar efetuando o pagamento de vocês. Então, naquele momento, a gente achou que o mais importante era estar aqui pagando vocês, porque vocês ficaram desde novembro do ano passado sem pegar um dinheirinho, né, Karina, para estar recebendo. Então, a gente deu essa preferência aí para vocês. E na sexta-feira a gente começou a pagar o pessoal por volta de meio-dia e pouco, 1 hora, e conseguimos pagar 50 e poucas pessoas. O restante vieram no decorrer da semana e todos já receberam, graças a Deus, entendeu? Agora, quanto ao FGTS que já estão cobrando, no dia 7 foi juntada uma transferência dos valores do FGTS para a conta vinculada da Caixa Econômica. A gente está aguardando ser cumprido, entendeu? Exatamente. Aquilo que nós sempre falamos, gente, o dinheiro entrou na conta do sindicato, a nossa obrigação entrou e repassar para o trabalhador. O dinheiro não é nosso, o dinheiro é do trabalhador. E por coincidência, os 3 contratos que foram pagos, o dinheiro entra na quinta e sai na sexta. Entra na quinta e sai na sexta, né, doutora? E nesse caso, na verdade, entrou na sexta e saiu na sexta. Entrou na sexta e saiu na sexta. Na própria sexta a gente já conseguiu pagar a maioria de vocês. Porque a gente já tinha cadastrado as contas no banco, já tinha feito os recibos, entendeu? Então, o pagar seria o mais fácil para a gente tá liberando isso, entendeu? Então, você que é desse contrato, que aguarda aí o fundo de garantia, a juíza já fez o alvará, então agora a gente tem que aguardar, né, o Banco do Brasil fazer o mesmo trâmite do contrato do pessoal que saiu em janeiro, ok? Agora a gente tem que aguardar essa diligência ser cumprida pelo banco, tá? Contrato 180, das verbas rescisórias também, que seria o pessoal que estava lá atrás, que era contrato Transpetro, mas depois chegou à conclusão que era uma cessão de direito e que foi para a Petrobras. Então, a Petrobras é responsável, né, pelo contrato. Não houve acordo, entendeu, nesse processo, por não ter valores ainda, tá? Então, não tem valores. Então, está concluído para o despacho de juiz. Deve ser marcado, inclusive, uma data de audiência, né, presencial, para a gente estar tendo uma audiência de instrução, ou quem sabe, né, a empresa venha, né, com possibilidade de acordo para esse processo, ou que a Petrobras, valores, né, apresente valores, bloqueie e disponibilize valores no processo para a gente estar entabulando algum acordo. Mas, por hora, nós não temos nada de concreto, ok? O contrato 63 Transpetro. Na audiência do dia 26 de maio, foi adiada a sessão para uma telepresencial para o dia 20/8, às 10h20. Lembrando, né, neste contrato do pessoal do 63, que nós tivemos uma mediação no Ministério Público do Trabalho e que essa mediação ela não se concluiu porque o valor que a Transpetro informou que iria disponibilizar para todas as entidades sindicais estarem pagando aos trabalhadores, independentemente de terem colocado ações com o sindicato ou não, tá? Este valor ele foi bloqueado judicialmente por uma vara do trabalho lá em São Paulo. Então, agora, nós estamos aguardando, né, essa audiência. Por hora, a Transpetro já informou no processo que não há mais valores disponíveis para estar sanando a questão do contrato de vocês, ok? Mas vamos aguardar novas considerações na próxima audiência, que vai ser dia 20 de agosto, ok? Contrato 170 Reduc, avisa em fevereiro, tá?
foi efetivado o acordo com a empresa MIP para pagamento dos trabalhadores, sendo necessário a transferência dos valores das outras varas para esse processo. O que acontece? Não teria o valor todo. A gente depende dos valores que sobraram dos acordos da Termorrio, da 170, da 175 Reduc. Então, a gente depende desses valores para que eles vão para o processo de vocês da primeira vara. Não tem o valor todo, tem o valor mais em partes, né, doutora Karina? Exatamente. Inclusive tem valor que nós estamos dependendo, né, ser transferido do processo que a própria MIP fez, né, e colocou o sindicato como réu, que lá está a maior quantia que a gente está aguardando ser transferida, né, para o processo da primeira vara, para a gente estar conseguindo viabilizar, né, o acordo e estar pagando todos vocês que fizeram parte do contrato da Reduc, né, os 118, que na verdade vão ser 117, porque um, né, tá com problema, não vai poder participar dessa questão do acordo em razão da inviabilidade da dispensa dele. Né? Nesse sentido, a gente também informa a vocês, né, que estes valores a gente tem que aguardar a diligência de cada vara fazer. A terceira vara já se pronunciou e já fez o alvará para a transferência do valor que ela tem, mas ainda falta a quarta vara, a sétima vara estarem fazendo a transferência desses valores, ok? Assim que tivermos maiores informações sobre a conclusão, assim que os valores estiverem no processo e a juíza homologar o acordo, nós estaremos informando a vocês. Houve a transferência para a conta do sindicato? Diligentemente nós estaremos chamando vocês aqui, como chamamos o pessoal dos outros contratos, para estarem recebendo valores de vocês. E passando para vocês também, que nesse contrato 170, tinham 27 trabalhadores que estavam com advogado particular. E isso quase inviabilizou o acordo, inclusive. Então, a gente deu preferência também para esses trabalhadores, independentemente de estar com advogado ou não. No caso, no total são 118, menos 27 seriam 91, né, doutora Karina? Isso, 91. Então, como a empresa também estava querendo fazer acordo com outros trabalhadores de um advogado particular, por que não continuar os 27 no nosso processo e o trabalhador também receber no nosso processo? Então, a gente passa para vocês o que o sindicato não tem distinção, entendeu? Independente de... é opcional. Cada um tem o direito de vir pelo sindicato ou não. Mas a gente para mostrar para vocês que é mais uma vitória, entendeu? Dos trabalhadores com o sindicato. E o sindicato são vocês, entendeu? E tamo junto, né? Exatamente. Alguma coisa, não? Não, então, só para finalizar aqui na parte do jurídico, você já deu o retorno para a Alexandra, né? Sobre a 170. Também já deu o retorno para o pastor Giandro Silviano, que tinha perguntado sobre a MIP 170 fevereiro. O Marcelo Parker também perguntou sobre a 170, que não recebeu os 40%, né? Também já foi dado. O Sandro Silva deixou assim, andamento do processo da Amir Engenharia. A minha é ação individual, não é isso, doutor Hernandes? Isso, é ação individual, né? Essa AMIR, né, como já foi amplamente divulgado, né? Os trabalhadores, foi decretada a falência dela, já tem bastante tempo isso, os trabalhadores já têm conhecimento, e aí os créditos estão habilitados lá na massa falida, né, que corre lá no centro do Rio, na Vara Empresarial do centro do Rio de Janeiro, e aí alguns trabalhadores passaram a ligar no dia de hoje, no sentido de que uma advogada informou que os valores já estão sendo liberados. Então a gente vai checar essa informação, até porque, e considerando que a juíza lá nessa ação falimentar determinou que nenhum valor será liberado antes do julgamento do recurso que foi apresentado pela Petrobras. Então a AMI obteve lá um valor consideravelmente elevado, oriundo de serviços, né, que ela prestou à Petrobras. A Petrobras não havia feito pagamento, então a empresa ingressou com uma ação contra a Petrobras e teve êxito. A juíza determinou o pagamento, a Petrobras não efetuou, então fez o bloqueio em contas da Petrobras e obteve lá o bloqueio do valor. Em relação a esse bloqueio, a Petrobras está questionando através de um recurso, e a juíza já determinou que não vai haver qualquer liberação
antes do julgamento do recurso da Petrobras. Então, o que nós temos atualmente é essa informação. Lembrando, né, que golpistas vêm utilizando aí de informações de processos, ligando para clientes, né, se passando pelo advogado ou advogado que acompanha o processo, que não é verdade. Isso aconteceu comigo aqui, solicitando, no caso, transferência bancária sob a alegação de que se houver uma antecipação de valor, essa pessoa que se passa pelo advogado do processo conseguiria a liberação do valor que está sendo cobrado na ação judicial. Então tem que tomar muito cuidado, porque esse golpe está em alta nesse momento. É o famoso golpe do falso advogado. Então você, trabalhador e trabalhadora, estejam cientes que o sindicato ele não solicita pagamento de nenhuma taxa para liberação de valores na Justiça do Trabalho. Se aconteceu mês passado comigo, clonaram meu telefone, enviaram algumas mensagens para alguns trabalhadores. Graças a Deus os trabalhadores perceberam que não se tratava da minha pessoa e entraram em contato diretamente com o sindicato e também através do meu WhatsApp, né, que ele retornou, né, voltou a funcionar e não caíram nesse golpe. Então você, trabalhador ou trabalhadora, fique ligado, o sindicato ele não cobra valores e não existe nenhuma possibilidade de vocês estarem vendendo ações, como já recebi mensagens aqui de trabalhadores, inclusive da empresa Misel. Nós recebemos aqui algumas denúncias de trabalhadores que foram interpelados via WhatsApp, né, para que estivessem vendendo os direitos trabalhistas das ações da Misel. Não existe essa questão, ok? Cuidado! Qualquer informação, entre em contato diretamente pelo WhatsApp do sindicato, entre em contato pelo telefone, pede para falar com o jurídico, mas não dê maiores informações, não mande seus dados bancários, não mande o número do seu CPF, não entre em tratativas de negociação, não fale muito sobre a sua vida e forneça nenhum tipo de dado que pode ser utilizado para também fazer novos golpes por aí, ok? Então tome muito cuidado. Lembrando, então, os trabalhadores da MIP, já os nossos 3 contratos já foram pagos, né? Termorrio, 170 Reduc Janeiro, 175 Reduc, entendeu? Os trabalhadores que deram entrada pelo sindicato receberam. E lembrando também que eu estou sendo interpelada lá no estacionamento da Reduc por alguns trabalhadores de Angra que trabalharam na MIP, que estão também pedindo a nossa ajuda, entendeu? Então, logo a gente vai poder também estar ajudando esses trabalhadores, fazendo o possível para estar ajudando e também estar ajudando o sindicato de lá de Angra, entendeu? Que o pessoal está pedindo a nossa ajuda. Exatamente. Isso aí serve para reforçar que o jurídico do sindicato atua diligentemente e a favor de cada um de vocês, trabalhadores. Confiem no trabalho do departamento jurídico do sindicato de vocês. Porque nós estamos aqui para trabalhar em prol da categoria, né, doutora Paula? Sim, sempre. E eu quero deixar até um alerta aqui, eu já até tinha falado com os trabalhadores quando eles vieram aqui. Cuidado, ao ingressar com ações, participar de ações coletivas do sindicato, evite, não faça ação individual com outros advogados, porque isso chama-se de lide temerária na Justiça do Trabalho. Você acionar a Justiça do Trabalho 2 vezes pelo mesmo motivo, você pode ser condenado em custas e litigância de má-fé, né, doutor Hernandes? Então, se você acreditou no serviço do sindicato e entrou no processo de ação coletiva do sindicato, não entre concomitantemente com ação individual, porque isso quase inviabilizou, por exemplo, o acordo da MIP, porque a empresa não queria pagar por causa de 27 trabalhadores, né? 27 trabalhadores quase inviabilizaram o recebimento de todos vocês, tá bom? Então fica aqui essa dica, se você entrar com ação na coletiva, entre pelo sindicato. Você não quiser assistência jurídica do sindicato, você pode ingressar com uma ação individual com qualquer advogado da sua preferência? Pode. Você é livre para escolher isso. Mas se você entrou pelo departamento jurídico do sindicato, fique só com o departamento jurídico do sindicato. Eu também. Exatamente, porque nós não vamos lá em nenhuma ação mover ação se você aqui não veio e constituiu, né, nós legalmente, através de procuração,
como advogado de vocês, E ok? lembrando também, né, Karina, que a gente não pesquisa isso. Quem junta no processo é a empresa. A gente não pesquisa Nós se o ficamos trabalho... surpreendidos Sim, até com a a gente não quantidade que fez pesquisa se o isso. trabalhador deu entrada com advogado particular. Quem pesquisou foi a empresa, entendeu? E que, graças a Deus, a gente conseguiu sentar e convencer a empresa para também estar fazendo um acordo com os 27, entendeu? Vamos para a enquete? Sim, mas só antes de terminar, doutora, o momento jurídico, teve aqui o Josimar Pereira, ele deixou assim, LCD, como andam as tratativas? E a Ana Lúcia também perguntou sobre a LCD. Sabe me dizer se a LCD vai entregar o contrato ou não? O que acontece? Várias reuniões já foram feitas, entendeu? E em nenhum momento se fala em LCD sobre entrega de contrato. O Vale Alimentação, né, está em atraso, o plano de saúde também está em atraso, e foi me passado que hoje os 2 trabalhadores ainda não receberam, mas em nenhum momento foi falado em LCD entregar contrato. O que a gente tem falado com diversos trabalhadores, isso daí a gente já está acostumado a ver, a gente pede para o trabalhador vir para o sindicato, entendeu? Já fazer uma fichinha, a gente já ficar respaldado, porque já foi puxado o Connect, né, da empresa, e a situação da empresa, ela está mudando muito de um dia para o outro, entendeu? Com vários débitos. E protestos, né? Protestos. Várias Então, pendências, né? sim, então a gente pede para que o trabalhador venha ao sindicato. Alguns já vieram, entendeu? Essa semana mesmo, acho que a gente atendeu mais de 70 pessoas da LCD. Então, porque a gente não pode fazer nada no momento, né, doutor Hernandes? Porque ainda não tem um aviso. Nenhuma rescisão indireta a gente pode estar pedindo pelo trabalhador, porque não tem salários em aberto, entendeu? Porque a empresa está cumprindo o que seria o Vale Alimentação, só que está me preocupando também nessa situação são o pessoal que já saíram da empresa para fazer a rescisão do pessoal, entendeu? E a gente não está tendo resposta sobre isso. Mas mesmo esses casos, o pessoal saiu, tem a diferença do dissídio. Eu estou pedindo para o pessoal estar vindo no sindicato, porque quando a gente for dar entrada nas ações, vão ser ações separadas. Cada caso é um caso. Então, entendeu? Então, vocês têm que vir ao sindicato. Isso. O Marcelo Parker deixou assim, doutor Hernandes, você poderia, por favor, repetir sobre os 40%? Então, 170, vamos lá. Esse daqui dos 10 dias. Tá. Então, senhor Marcelo, boa tarde mais uma vez. Teve uma movimentação lá no processo, né? Uma decisão da juíza, né? Na 4ª Vara do Trabalho. E aí está no seguinte sentido, e eles vão passar aqui a informação no seguinte sentido. A direção do Sitcom informa que após a resposta do banco quanto à indisponibilidade do sistema da Caixa Econômica Federal para fazer a transferência do pagamento da parcela do FGTS que não foi paga e da multa de 40% na conta vinculada da Caixa Econômica Federal, a Justiça do Trabalho, no dia 10 de julho de 2025, publicou o despacho dando novo prazo de 10 dias úteis para o banco. Na data de hoje, né? Isso. Para que o banco conclua a medida. E aí estamos aguardando, né, o Banco do Brasil resolver a inconsistência técnica, né, a inconsistência no sistema do próprio banco, para poder fazer essa transferência para a Caixa Econômica e direcionar as contas vinculadas dos trabalhadores. Então, Exatamente. a juíza então deu mais 10 dias para o banco concluir e cumprir a ordem de transferência que ela determinou anteriormente, tá bom? Então, esse é o andamento dessa ação coletiva. A gente sempre destaca aqui que a gente, nas audiências, a gente sempre faz questão, né, doutora Karina, que o dinheiro, ele caia na conta do sindicato. Por quê? Porque se tiver que fazer os alvarás de todos os trabalhadores para receber os valores, nem tão cedo, entendeu? Por conta dessa situação. Essa situação não interfere mais, não intervém mais o sindicato nessa situação. A gente faz o pedido, a gente vai ao banco, a gente solicita. Só que quando o dinheiro do trabalhador está na conta do sindicato, a gente rapidamente repassa para o trabalhador. Só que como é Caixa Econômica,
a gente não pode intervir. A gente pede para que seja feito com a medida mais rápida, né? Mas a gente não tem gerência sobre isso. Exatamente, né? nós não temos gerência sobre isso. Lembrando, a gente também tem que estabelecer aqui uma situação relevante, né? Então, verba referente à FGTS 40%, essa pendência né? tem que ser solucionada na conta do FGTS. É por isso que surgiu essa situação. Não veio para a conta diretamente do sindicato para repassar para vocês, porque é uma pendência de FGTS. A solução disso tem que ser na conta vinculada do FGTS. Então surgiu essa necessidade do Banco do Brasil, que detém a posse lá do valor que foi bloqueado, fazer a transferência para a Caixa Econômica e direcionar as contas vinculadas de FGTS dos trabalhadores, tá bom? Só para fazer essa separação. Porque se estivesse na conta do sindicato, a gente já teria pago há muito tempo. Exatamente, já teriam recebido na sexta-feira, né? Juntamente com outro valor. Mais alguma pendência, alguma questão? A enquete, Léo. Encerrou. Encerrou? Sobre a enquete. Olha aqui a nossa listagem. Hoje nós temos 21 pessoas. 21 votos dizendo que sim, se sente bem representado pelo Sitcom. Olha que bênção, olha que bacana, viu? Diretoria do sindicato, presidência, jurídico, todos os departamentos. Que bacana a gente saber que vocês são bem representados por nós, né? E se sentem bem representados. Isso para a diretoria do sindicato é uma grande alegria, uma grande vitória. Tá bom? Obrigado. Então vai para o sorteio, ainda temos sorteio, bastante interação aqui. Temos bastante interação, então vai falando as interações aí enquanto a gente vai fazer o sorteio aqui da nossa live. Lembrando para vocês que Valtinho ainda não pegou o cule. Vem me cobrar hoje na Redu, que eu falei com ele que já ia botar o cule dele para sorteio de novo. Valtinho, vai pegar esse cule, Valtinho? Aí eu fiquei de levar amanhã no estacionamento da Redu para ele. Tá ótimo. Enquanto vocês vão tirando, eu vou lendo aqui, ó. Marcelo Parque, verdade, tudo bem. Doutora Paula, doutora Hernandes, muito obrigado mesmo por repetir. Por nada. Obrigada aí vocês, gente. Tchau, gente. Eu agradeço por participar da live. Vamos lá. O sorteio aí, ó. Marcelo Anjos deixou assim, ó, algumas pessoas deveriam participar do esclarecimento que está tendo todos os dias no estacionamento da Reduc sobre a LCD. É verdade, gente. Estamos lá todos os dias, hein? Vamos lá. E o número sorteado é... Número 13. Número 13, só um minutinho. Opa. 13. É o Cleiton Silva. Cleiton Silva. Vamos lá, seu Cleiton. Coloca ganhei aí. Você tem 15 segundos. Cleiton Silva. Vamos lá, seu Cleiton. Vai falando interação aí, Léo. Vamos lá. Temos aqui o Cosme Batista, Sindicato Top. Temos aqui a Marcele Nome também dizendo aqui, ó, ao nosso sindicato tira o troféu. Obrigada aí, Marcelo. Obrigado, Mendonça, jurídico excelente. Obrigada. Cleiton Silva está presente, já deixou. Opa, já deixou, ganhei. Olha, Cleiton Silva foi o nosso ganhador do dia. Já vai poder fazer aquele churrasco no próximo fim de semana. Seu Cleiton, consegue pegar comigo amanhã na Reduc, seu Cleiton? Deixa aí nos comentários onde se A gente vai fazer um churrasco agora no final de semana. Aí, ó, que beleza, hein? Ó. Já tem a picanha ali na foto, pão com alho. Temos aqui o Paulo Roberto Rodrigues. Deixou assim, ó, parabéns ao setor jurídico do sindicato. Obrigada, Paulo. Obrigada. Ronaldo Braga, equipe de sucesso. Que Deus abençoe vocês sempre. Obrigada, Obrigada, seu Ronaldo. Sobre a doutora Paula falar, o pessoal pedindo ajuda no processo, né, lá de Angra, né? Sim, sim. O Marcelo Parker deixou assim, ajuda mesmo, doutora. Todos nós sonhamos, sonhadores e trabalhadores. Não, com certeza, estaremos lá. Isso aí, doutora Paula. Estaremos lá. Temos o Marcelo Melo também, parabéns a toda a equipe do Sitcom. Obrigado, seu Marcelo. Obrigada, Marcelo. Obrigado. E o seu Cleiton já disse onde ele vai querer receber? Isso, Cleiton.
Amanhã eu estou lá. Deixa eu Show. Ok. Amanhã só Aí, ó, pega já lá vai comigo garantir seu o churrasquinho prêmio. dele, né? Verdade. E você que quer participar aqui da nossa live, esteja sempre presente todas as quintas, de meio-dia a 1h. A gente às vezes estende um pouquinho, né? Porque a gente vai passando os andamentos dos processos, tirando dúvidas, mas participe conosco da live do sindicato, que foi feita para você, trabalhador e trabalhadora, se informar, estar sempre ciente dos acontecimentos do dia, né, da categoria, o que tem acontecido, sobre as convenções coletivas, você está tirando suas dúvidas e também, né, trazendo informações para você, trabalhador e trabalhadora. Nós tivemos um caso aqui interessante, né? Vou deixar aqui registrado, de uma trabalhadora de assédio moral, né? E nós agora estamos conseguindo concluir um acordo com a empresa com relação à dispensa dela por assédio que ela sofreu. Então, Ela foi olha que obrigada a interessante. pedir as contas, né? Inclusive, Na verdade, foi isso, né, que aconteceu. Ela foi obrigada a pedir demissão, né? Sofreu uma coação, enfim, né? Foi assediada. E agora a gente está conseguindo resolver. Tudo porque ela assistiu uma live aqui do sindicato, não é isso? E ficou encorajada a tomar a posição, né, de buscar auxílio jurídico. Então, você, trabalhador e trabalhadora, não deixe de buscar os seus direitos. denuncie. Denuncie qualquer Assédio problema. moral é Assédio coisa moral grave, é coisa grave. Se você sofreu algum acidente de trabalho, tem dúvidas, aconteceu qualquer coisa, busque assistência jurídica do sindicato. Nós temos área de previdência aqui com a doutora Paula também. Não deixe de estar buscando os seus direitos trabalhistas e previdenciários, ok? Isso. Mais alguma coisa? Temos sim. O Fábio Oliveira diz assim: boa tarde, doutora Paula. Em relação à reivindicação dos inspetores, já temos alguma resposta? No caso, teria que ver com o Jean. O Jean que tem acompanhado sobre essas reivindicações, entendeu? Vou estar passando para ele e pode procurar ele amanhã no estacionamento da Reduc. Karen Barbosa, excelente trabalho. Marcele Anjo, obrigado, doutor Hernandes, doutora Paula e doutora Karina. Obrigada a vocês. Sucesso. Nós que Obrigada a agradecemos. vocês. Leonardo Rosalino também deixando aqui, essa equipe é show. Obrigado, Leonardo. Boa tarde. Queria agradecer a presença de todos. Obrigada, doutora Karina, doutor Hernandes. Obrigada a vocês. E quinta-feira estamos de volta, hein? Obrigada, Exatamente. gente. Obrigada. Obrigada aí por estarem conosco na nossa live. Agradecer a participação de todos. Ótima quinta-feira. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.